Vamos lá. Unicamp 2025. Ela diz assim, ó. Considerando essas informações, pode-se afirmar que cada molécula de venlafaxina neutra se associa com uma molécula de ácido clorídrico, duas moléculas de ácido clorídrico. Então, a massa molar da venlafaxina é aproximadamente 140 gramas por mol. A massa molar da venlafaxina neutra é 239 gramas por mol. Vamos ler o texto para entender? Ela diz o seguinte. A bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina informa a apresentação de cápsulas de liberação controlada, cada uma contendo 42,4 miligramas dessa substância, o que corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. O cloridrato de venlafaxina corresponde à molécula de venlafaxina neutra associado ao ácido clorídrico. Isso confere ao cloridrato de venlafaxina uma massa molar e uma solubilidade maiores em água, quando comparado à venlafaxina neutra. A gente trabalha aqui com a venlafaxina, certo? Com as moléculas. O que foi me dado até agora? Foi me dado aqui a massa do cloridrato de venlafaxina, que é 42,4, certo? Concordam comigo? Essa é a massa. Agora, a venlafaxina neutra é 37,5. Isso significa, galera, que o restante é a massa do cloridrato, que é o HCl. Então, uma questão um pouquinho mais difícil da Unicamp, mas para que a gente possa entender como fazer ela. Então, olha só a interpretação. O que foi me dado? 42,4 equivale a venlafaxina com o ácido clorídrico, com HCl. Só que eu tenho o valor separado da venlafaxina, que é simplesmente 37,5, e o valor do ácido clorídrico vai ser o que faltou. Então, se eu pegar lá 42,4 menos 37,5, vai dar aqui 1, 14 tira 5, 9, 3, 11, 7, 3, 3,9. Então, vai dar aqui 3,9 gramas. Então, na molécula eu tenho 37 gramas de venlafaxina neutra e 3,9 gramas, né, de ácido clorídrico. 4,9? É 4? Ah, era 11, né? Exatamente, 4,9, né? 4,9. 4,9. Então, aqui eu tenho essa quantidade em gramas, venlafaxina neutra e ácido clorídrico. Agora, olha o comando da questão. Considerando essas informações, pode-se afirmar que cada molécula de venlafaxina neutra se associa a uma molécula de ácido clorídrico. Então, a sua massa molar de venlafaxina neutra é de 140 gramas por mol. Uma molécula de ácido clorídrico, e é 239, duas moléculas, e é 239. Renato, como é que eu vou saber? Qual que é a lógica? É só você pensar agora a ideia junto comigo. Qual que é a massa que eu tenho de ácido clorídrico? Foi dado na questão. Massa molar do ácido clorídrico é 36,5. Então, basta você associar com a ideia de mol. Por exemplo, 1 mol de venlafaxina para 1 mol de ácido clorídrico. Quanto que isso equivale aqui em mols? Para ver quanto que está batendo. Então, olha só. 36,5 que foi me dado de ácido clorídrico equivale a X de venlafaxina. Venlafaxina neutra e ácido clorídrico. 42,4 é a venlafaxina com cloridratada. Quando eu separo ela, eu tenho 37,5 da neutra e eu tenho 4,9 miligramas do ácido clorídrico. A pergunta da questão é, qual que é a associação mol por mol? Ou seja, eu tenho uma associação de 1 mol para 1 mol, ou é 1 mol de venlafaxina neutra para 2 mols de ácido clorídrico? É isso que ela está te perguntando. Basicamente, ela quer saber 37,5 equivale a exatamente 1 mol de ácido clorídrico, equivale a 2 mols, equivale a 3 mols. Conseguiram entender a lógica da pergunta? Ou não? É essa a pergunta da questão. Ela quer saber a proporção. Quando eu associo 37,5 com 4,9, isso equivale a 1 mol para 1 mol? Ou isso equivale 1 mol para 2 mols? Essa é a pergunta inicial. Como que eu vou saber isso? Bom, você pega 1 mol de uma e iguala com 1 mol da outra. Eu não sei quanto que é 1 mol da venlafaxina, mas eu sei quanto que é 1 mol do ácido clorídrico. Então, 1 mol de ácido clorídrico, ó, trabalhando com mol, equivale a 36,5.
Isso aqui equivale a quanto? X. Então agora eu posso fazer uma proporção. Tá? Vamos tentar? Sim, a continha mais difícil de padeiro. Uma questãozinha da Unicamp aqui um pouquinho mais difícil pra gente levar um pouquinho mais o nível. Tá? Então vai ficar o quê? 36,5 vezes 37,5 dividido por 4,9. Números muito bons para trabalhar, né? Dando a química. Divisões bem fáceis e multiplicações bem tranquilas, com vírgulas aqui. Bem rápido na hora da prova de você fazer, né? Dá para aproximar? Pelos valores dá, né? Mais ou menos ali para aproximar, né? Daria até para aproximar, dividir por 5 ali, né? Um 36,5, 37,5. Ou você pode tacar a multiplicação direta. Pelo menos a multiplicação dividir por 5, né? Vamos fazer aqui. Vou fazer isso aqui, ó, 3, 6, 5, né? Já que eu não tenho calculadora, né? Vocês estão na calculadora aí, eu não tô, né? Vamos lá. 5, 5. Fazer aqui, eu acho que 36 e 37 direto, sem usar esse 0,5 aqui, né? Dá pra sabotar ele. Vamos fazer um aproximado aqui. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 6, 18, com mais 4, 22. 3 vezes 7, 21. 2, 3, 6, com mais 2, 8. 2, aqui vai dar 3, aqui 10. Mais ou menos 1032 dividido por 5. Aqui minha aproximação deu errada. Meu 1032, deixa eu conferir de novo. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 6, 18, com mais 2, 22. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. Ah, aqui tá faltando, eu acho, aqui. Ah, foi minha continha de padeiro, né? Sabia que eu tava dando errado. 3 vezes 3 aqui vai dar 9, com mais 2 aqui, 3 vezes 3 vai dar 7, mais 1, 21, 3 vezes 3 vai dar 9, com mais 2, 11 aqui, né, teria que dar, daria 3, 3, 1, 1322, né, 1332, faltou um 3 aqui. Vamos ver se agora dá? Multiplicar por 10, dividir por 2, tá, agora aqui eu acho que talvez já daria um pouco mais, vamos ver, dividir por 5 ali, daria 2, 10, 3, desce um 3, 6, 30, desce aqui 3, 2, 6, daria aproximadamente 266, né? Gramas por mol. Então elimina essas daqui. E fica a letra B e a letra C. É, dureza. Deu mais ou menos isso aqui. Vamos lá agora dentro da associação. O que a gente associa aqui? Voltando para a questão. 1 mol de venlafaxina para 1 mol de ácido clorídrico, 37,5 mg para 4,9 mg. 36,5 gramas equivale a X. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar ao valor de 266 aproximado, né? Eu aproximei, daria provavelmente 269 se eu não usasse aproximação, mas daí também seria um sofrimento demais, né? Fazer essas continhas aqui, né? Então tem que aproximar. Aproximando, a gente saberia que estão entre esses dois aqui, ou seja, a associação de 1 mol de HCl equivale a quanto? Equivale a 279, então não são duas moléculas, seria a letra B. Então o que a questão quer que você analise aqui? Ela quer o seguinte, se você associar 1 mol, ou seja, a venlafaxina a 1 mol de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra é de 140? Não. Se você associar 1 mol, a massa da venlafaxina seria de aproximadamente 266 ou o 279. Se você associar a uma molécula de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra seria de 269? Sim, isso a gente provou com o cálculo. Se você associar a 2 moléculas de HCl, então a massa molar da venlafaxina neutra seria 269? Não, porque daí eu teria que fazer 2 vezes 36,5 e aí eu acharia uma massa que é o dobro, né? Então daria muito mais, daria mais de 500 gramas por mol. Então aqui o valor está errado. 2 moléculas de ácido clorídrico, então a massa daria 140? Não, 140 seria se estivesse associando a metade. Então isso aqui também está errado, né? Então se eu associar a uma molécula de HCl, a massa molar da venlafaxina neutra será de 279 gramas por mol. Uma questãozinha aqui um pouco mais difícil do ponto de vista de entender o que era para fazer nela, mas a ideia central dela é você conseguir comparar massa molar com gramas por mol e fazer a associação. O mais difícil da questão, né? Claro, tem as continhas de padeiro que é chatinho, mas o mais difícil da questão é você sempre conseguir organizar a tua ideia, a tua conta sobre o que ela está pedindo. Massa molar, gramas, moléculas, e você conseguir traduzir isso numa regra de 3, numa equação. O mais difícil é você conseguir traduzir isso em uma equação, tá? Essa questão claramente é uma questão difícil, tá? Então se vocês acharam mais pancadinha entender a interpretação dela, ela é uma mais difícil para vocês verem como que é cobrado também cálculo de massa.
Não é questão de estequiometria. Nós não estamos fazendo em relações estequiométricas aqui ainda, né? Não é bem essa a ideia. Aqui a ideia é de cálculo de massa. Você calcular basicamente a associação de massa-mol. Massa-mol. Conseguir associar massa com mol, tá? Como saber se são duas ou uma? Para tu saber se é duas ou uma, tu tem que comparar a alternativa. Entendeu, Brenda? Então, por exemplo, é como assim, ó, a questão pergunta, ó, considerando essas informações, pode-se afirmar o quê? Então você pode afirmar que se eu pegar a molécula de venlafaxina e associar ela com uma molécula de HCl, então a massa molar da venlafaxina é 269? Sim. Agora, eu posso afirmar que se eu associar a duas moléculas de HCl, então a massa molar dela será 279? Não. Se eu associar duas, vai dar muito mais, entendeu? Então, o jogo da questão aqui era esse, que tu teria que interpretar a alternativa, a letra A, B, a C e a D, qual é a afirmativa correta. Se tivesse duas moléculas, teriam que multiplicar 2 vezes 4,9 para verificar se estava certo. Se tivesse duas moléculas, teria que multiplicar 2 vezes o 36,5 para ver se estava correto. Então, aqui, o que você sabe da questão? Você sabe que 37,5 se associa com 4,9. É isso que você sabe. Então, se eu associar duas moléculas, eu vou fazer 2 vezes 36,5. Eu quero saber quanto que isso dá da venlafaxina neutra. Então, essas seriam as afirmações. Se tivesse uma alternativa, 3 moléculas de HCl dão X valor. Aí você faria 3 vezes 36,5 daria X valor. Então, basicamente, é uma questão de ficar analisando massa-mol e ver se bate. Um pouquinho mais